Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos entrando no ar com mais um ponto contra ponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer informações úteis, uma hora de conversa útil na internet, para você que está aí se preparando, inclusive, para as eleições deste ano. A gente tem eleições em novembro, a gente precisa entender mais o nosso processo político, o nosso processo rumo a uma democracia que o Brasil pede e precisa, e nós estamos trazendo hoje um time para poder debater um tema extremamente importante para esse início de nova jornada do ponto contra ponto, que é a gente buscar, através do ensinamento dos grandes mestres da literatura, da filosofia, da sociologia, da ciência política, a gente buscar aqui encontrar algumas novas alternativas para o entendimento do nosso mundo atual. Nós sabemos que estamos vivendo um mundo dito globalizado, com problemas de inúmeras ordens, mas de um problema comum mundial. Nós temos um problema de ordem social que grita nos quatro cantos do universo e que pede e clama por uma nova ordem que contemple e conserve as nossas origens de formação de nação, de países, de civilização, mas que permita que esses povos todos que foram colonizados, que vieram de outras formações políticas, religiosas, que nós possamos ter também a nossa identidade. No nosso caso específico, o Brasil, nós aí com mais de 500 anos de existência como país, nós temos uma independência aí declarada em 1822, mas sabemos que até hoje vivemos, de certa forma, colonizados ou vivendo no rastro da colonização. Por isso, hoje nós estamos trazendo um tema bastante novo na discussão do povo, do cotidiano, mas já de estudo profundo pelos especialistas, estudiosos que se debruçaram ao longo do tempo em todos os cantos do mundo, como falei. Nós vamos falar da decolonialidade e vamos falar dos caminhos através da educação e da arte contemporâneas para buscar o entendimento da desconstrução e a reconstrução de uma história a partir desses saberes. E para isso nós estamos contando hoje aqui com os convidados para lá de especiais. Vou dizer aqui brevemente, aqui apenas da titulação e de currículo de cada um, mas trazendo aqui professora Mariela Vilela, que é professora de língua portuguesa e literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutoranda em educação pela UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, especialista em projetos educacionais, mídias e multiletramentos. Boa noite, professora Mariela. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Também é professora Lucimara de Andrade, doutora em estudos literários pela UFMG, atualmente bolsista de pós-doutorado pelo Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores do Brasil, a FAPEMIG, vinculado ao Departamento de Artes de Cena da UFSJ, co-coordenadora da pós em Pedagogia Decolonial e a Arte e Educação, e da pós em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade, ambas pela PUC Minas. Seja bem-vinda, professora Lucimara, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Rachid. Boa noite. Obrigado. Professor Matheus Redel, o sobrenome aqui é difícil, mas nós vamos lá. Mestre, que é também mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Rede Estadual de Educação, poeta, escritor e produtor audiovisual. Boa noite, professor Matheus, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Professor Haroldo Lacerda, já é figura conhecida aqui do nosso ponto contra ponto, ele que me socorre aqui, ele, junto com o professor Wallace, de vez em quando, a gente está sempre buscando aí os conhecimentos dos colegas, eles que têm atuação também profícua na educação, mestre em educação pelo UFMG, co-coordenador da pós em Pedagogia Decolonial e a Arte e Educação, e da pós em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade pela PUC Minas. Boa noite, professor Haroldo, seja bem-vindo. Boa noite, Rachid. Boa noite, meus caros colegas e as pessoas que vão assistir o nosso programa depois. Obrigado, querido. Professor Wallace Armani, também já figurinha repetida aqui, graças a Deus, figura carimbada aqui do nosso álbum,
que é doutorando em Sociologia Política pela UPERJ e também mestre em Sociologia Política pela mesma instituição, cursou mestrado em Linguística Aplicada no Unital, co-coordenador da pós em Pedagogia Decolonial e Arte e Educação e da pós em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade, ambas pela PUC Minas. Boa noite, professor. Boa noite, Rachid. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. Pois é, pessoal, que inclusive tem lá, que mantém o COE, né, que é o Centro É o Centro de Idiomas e Outros Estudos. Idiomas e Outros Estudos, né? Pessoal Wallace, que é hiperpoliglota e tem aí domínio de várias línguas e tem lá e mantém programas de várias línguas. Depois vocês visitem também lá o nosso Instagram. Tem lá, ele vai um jabazinho aqui, já que você tocou, aproveitando esse ensejo. E 22 idiomas a gente oferece na escola atualmente. Quantos? 22. 22 idiomas, olha só. Depois vale a pena conferir lá, inclusive no Instagram, a gente vai passar os canais direitinho, né? E também, para nossa grata satisfação, temos aqui Ney Chacriabá, que é professor indígena, pesquisador e ceramista, graduado em formação intercultural para educadores indígenas com habilitação em línguas, artes e literaturas da Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado no programa de curso pós-graduação em artes da UFMG, mora na aldeia Barreiro Preto, terra indígena Chacriabá, no município de São João das Missões, Minas Gerais. Ney, um prazer grande estar com você. A gente sabe que você está aí com dificuldades até de acesso à internet, então a gente está sem seu vídeo no momento. Tendo a oportunidade, você apareça. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um abraço para o seu povo todo. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Muito bem. Então, gente, estão vendo aí um time de peso para a gente trazer esse tema, que num primeiro momento eu estou muito feliz hoje de estar tendo essa oportunidade, neste momento, como eu falei aqui na abertura, de a gente poder trazer a discussão, a decolonialidade, porque nós já vimos desde o ano passado, o professor Haroldo e eu trocamos algumas ideias na Universidade FUMEC, onde lecionamos em conjunto, e tivemos a oportunidade com outros colegas falarmos a respeito dos efeitos que temos sentido, né, ultimamente, diretamente na educação, principalmente no curso superior, dessas ideias da colonização que ainda interfere nos nossos conteúdos programáticos. A gente revisitou algumas obras, inclusive do curso de Direito, que é da minha área, professor Haroldo na área da comunicação, na área da pedagogia, e a gente revendo, inclusive, conceitos trazidos para a nossa juventude, para o nosso público de hoje, com conceitos completamente ultrapassados, se revistos perante a nova ordem mundial, depois de uma chamada globalização, depois dos anos 1980, em que o acesso à internet graçou o mundo afora. Hoje nós temos mais aparelhos celulares do que o contingente da população brasileira, em solo brasileiro, e as pessoas com todo esse acesso à informação continuam, às vezes, consumindo um material didático que vem fazendo remissão a um período colonial, né, uma história contada pelos colonizadores. Então, eu queria pedir ao professor Haroldo, se pudermos brindar aí com uma pequena fala, a respeito, inclusive, dessa origem da palavra decolonialidade, né, de onde que vem, o que significa, mais popularmente falando, para a gente poder entender com o povo aqui, o que é que nós estamos falando aqui de decolonialidade, né? Falar da educação e arte, nessa reconstrução ou desconstrução, mas para a gente entender um pouquinho, professor Haroldo, você pode nos brindar aí? Pois não, Rachid. Nós nos reunimos aqui enquanto grupo para formar um projeto e apresentá-lo à PUC, e num dos nossos encontros, quando nós trouxemos a palavra decolonial, houve umas reações interessantes que eu estou obtendo, reações muito semelhantes agora, durante a divulgação. Nós estamos aqui, todo o grupo empenhado em divulgar a nossa proposta de pós nas nossas redes, e eu tenho recebido de pessoas próximas reações do tipo: mas decolonial, vocês estão usando o termo para surfar na onda? Vocês estão usando o termo para poder aproveitar uma tendência de mercado? São provocações interessantes que são de pessoas próximas, que a gente acha relevante trazer à tona, mas isso é só um sintoma do que a gente pode perceber, por outro lado,
da importância da discussão mais séria, mais embasada, do que tem a ver com esse movimento que começou há muito tempo. A discussão decolonial, a colonialidade do poder. Nós temos autores latino-americanos como o Quijano, peruano, já falecido. Ele viveu durante todo o século XX, morreu agora no 2018, 87 anos. É um autor que tem feito essa discussão na perspectiva, muito em sintonia com a sua fala, professor Rachid, que é olhar o processo de colonização que os espanhóis e portugueses, ingleses e franceses fizeram na América, a partir do olhar do colonizado. A partir dessa cosmopercepção, ele começa a discutir e escreve sobre a colonialidade do poder já no ano 2000. É uma discussão que já tem um quarto de século. Então, mas essa discussão estava no nível acadêmico, estava circulando em certos circuitos, mas o fato é que, com a pandemia, a percepção de que a maioria daqueles 700 mil mortos anotados vinham das camadas populares, notadamente pobres, negros, aqueles que estavam trabalhando, que não podiam se dar ao luxo de ficar online, trabalhando em escritório, trabalhando em rede, né? O motorista de ônibus tinha que levar as enfermeiras trabalhadoras, os professores que estavam em trabalhos internos na escola, todo aquele movimento, foram aqueles que foram mais afetados pela Covid. Então, com a Covid, nós temos um divisor de águas. Veio à tona a discussão de lançamento de livros com matriz em discussões na África, do racismo estrutural, veio essa discussão tão forte na nossa língua, aqui no Brasil, que o VOLPE, o Dicionário da Língua Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras, houve por bem tornar uma palavra dicionarizável. Então, como palavra de dicionário, embora já estivesse circulando como um termo de origem espanhola, como um termo descolonizar, decolonizar, tem a ver com decolonization, tem a ver com expressões no inglês, expressões no espanhol, a língua portuguesa ganhou um termo novo a partir dessa percepção de que precisávamos trazer uma definição como ponto de partida, que é aquela que eu trouxe para a gente na conversa que tivemos previamente a esse encontro. Então, retomando aquela expressão do dicionário, decolonialidade, então, é definida como uma escola de pensamento que concentra a produção de conhecimento fora do eixo europeu, partindo da narrativa e perspectiva dos povos colonizados. Por isso que eu trouxe o exemplo do Quijano, ele, como peruano, a partir da perspectiva dele de uma colônia, uma ex-colônia espanhola, traz essa discussão que foi se ampliando, ela foi se irradiando, e todos nós aqui, nesse grupo que está presente, e os outros professores, nós temos uma equipe de 15 em cada uma dessas pós, nós temos, de alguma forma, estamos lidando, de alguma forma, fazendo trabalhos atuais, nós temos aqui doutorandos que estão fazendo o trabalho agora, certamente essa questão vai aparecer, seja por meio da bibliografia, das referências que nós vamos usar, seja a partir de um tema que vai fazer uma conexão entre decolonialidade, arte e educação, ou educação e arte, não importa, na contemporaneidade. Não entrando aqui nos melindres, nos meandros de que contemporaneidade a gente vai tratar, mas pensando que o contemporâneo é o do aqui e do agora. É uma questão que está posta na escola, seja na escola da educação básica, seja na universidade, na graduação e na pós-graduação. Então, encerrando a minha primeira fala, penso que é preciso vir a reboque e resistir a essas provocações que são importantes, porque um colega que recebeu a minha mensagem para pedir, em que eu pedia para ele divulgar, falou: tem preguiça. Você quer saber? Eu estou com preguiça desse negócio decolonial. Como é possível a gente estar com preguiça se esse é um tema que mal começou a ser discutido? Ele está falando de uma perspectiva bem superficial, como se o tema já tivesse tão difundido, tão impregnado, que agora cansa escutar falar de decolonialidade. Fecho a minha contribuição pensando que essa pode ser uma perspectiva de alguém com privilégios, de alguém que nunca se afetou, não é mulher, não é negra, não é do grupo LGBTQI e não é das camadas populares pobres, trabalhadoras do Brasil, porque quando você trabalha no Brasil,
discutir decolonialidade tem a ver com interseccionalidade. São mais afetados pelo processo de colonização patriarcal, europeu, e eu estendo aquela definição, uma força, uma locomotiva que massacra as culturas pelo mundo afora da Europa, mas mais recentemente, no século XX, nós temos que denunciar o massacre provocado pelos Estados Unidos. Veja o que está acontecendo em Gaza, no norte da África, né? Na Ucrânia. Quer dizer, tem uma presença forte de um... Não dá para discutir educação, não dá para discutir arte, nem decolonialidade, sem fazer uma referência à política, à geopolítica atual no planeta. Sem dúvida. Obrigado, professor Haroldo. É a primeira provocação e a gente sabe que a coisa vai longe. A gente lamenta sempre muito aqui que o ponto contra ponto é muito breve, é muito rápido, mas eu falo que é sempre para poder ficar o gostinho de quero mais. Advertir a todos aí que participam conosco sempre, que nós teremos outras oportunidades onde nós fatiaremos esse tema em várias etapas, vários encontros, porque nós temos aí um caminho para poder percorrer nesse entendimento. Lembrando aqui, professor Haroldo, a gente trocava ideias, né? O professor Darcy Ribeiro teria escrito que a cultura é um modo singular de um povo exercer sua humanidade, né? O que a gente observa, olhando a questão do etnocentrismo, é que parece-me, né, há culturas, há civilizações que se julgam nesse privilégio de poder ser mais humano do que os outros, né? Ou ser melhores humanos do que os outros. E isso eu acho que abre aí uma longa discussão para a gente poder voltar aqui desse start, o olhar para a educação e para a arte. Pois não, professor Haroldo, você quer complementar alguma coisa? Eu quero aproveitar a sua fala, que abre uma deixa incrível, para a gente ouvir o Ney Chacriabá. Exatamente, vamos passar por lá. Vamos ver se o Ney está aí, está nos ouvindo bem, Ney? Sim, estou ouvindo, sim. Ok, nós estamos te ouvindo bem também. Por favor, dê sua contribuição a respeito dessa primeira fala do professor Haroldo e dessa ideia de Darcy Ribeiro, de que a cultura é um modo singular do povo exercer a sua humanidade. Você que é representante aqui do povo indígena, tem muito para nos dizer, por favor. Então, eu acho que é uma discussão, né, muito necessária, porque nem todo mundo tem acesso a esses diálogos, né, sobre as culturas, principalmente sobre a cultura indígena, né? Então, falta muito as pessoas conhecer a realidade mais de perto, né, dos povos. Sim. E essa falta de conhecimento, muitas vezes, tem levado a pessoas a fazer falas equivocadas, né, com relação aos povos, a sua visão de mundo, a relação desse povo com a natureza, com os outros seres, né, porque para nós existem outros seres a não ser os seres humanos, né? Então, a terra, os bichos, os animais, eles são seres que a gente aprende muito com eles, né? Tem aprendido muito, eles têm muito a nos ensinar, e muito do nosso conhecimento vem dessa observação da natureza, dos animais, do mundo dos sonhos e de vários outros que eu posso dizer, outros seres vivos, né, que na maioria das vezes o ser humano às vezes acaba considerando que só eles têm o conhecimento, né, e que esses outros seres não têm muita relevância, né? Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui junto com vocês e poder contribuir um pouco, né? Contribuir um pouco aqui, falando sobre a nossa cultura, falar também sobre a minha experiência, né, como educador
indígena numa escola diferenciada, mesmo sendo uma escola diferenciada, né, mas a gente tem enfrentado uma série de problemas, né, com relação ao próprio sistema, que muitas vezes não conhece essas realidades, e muitas vezes são pessoas, né, que pensam uma educação, ou não só educação, né, mas qualquer ação dentro do projeto, né, pessoas que pensam de dentro de um escritório, muitas vezes sem conhecer essa realidade de perto, né? Sim. E acaba muitas vezes tendo os conflitos, né? Muito por conta dessa falta da escuta. Sem dúvida. Ô, Ney, eu queria, aproveitando aí essa oportunidade da sua fala, dizer assim que o professor Haroldo deu uma cutucada ali, né? Ele já começou falando dos Estados Unidos da América, e a gente conversa sempre a respeito, a gente fala assim, é importante a gente perceber que a nação tida hoje como primeira do mundo, como maior potência econômica e até nos recursos de guerra, né? Esse poder todo econômico exercido pela força bruta, inclusive, é de um povo que ficou menos de 200 anos colonizado, né? E depois, com menos de 200 anos, ele faz exatamente o papel oposto, né? Ou seja, ele passa de agredido para agressor, e ele sai como essa locomotiva que o professor Haroldo falou, ele sai, talvez, como eu diria, como uma metralhadora, atirando, né, como um franco atirador, sobre as outras culturas. E a cultura indígena americana, ou norte-americana, foi uma das mais avassaladas do mundo, né? Quando a gente percebe que a Inglaterra, nos primeiros momentos da chamada colonização, das 13 colônias que vão formar os Estados Unidos, que isso se dá de uma maneira efetivamente periférica. Começa-se por aquele parte, aspas, mais vulnerável, e aí o indígena é massacrado. Então, quer dizer, há uma extirpação desse povo, há uma eliminação do índio americano, naturalmente, e hoje nós assistimos, com menos de 200 anos, eu digo com 150 anos depois, os Estados Unidos passa já, no início do século XX, a dominar e expandir-se, né, para poder tomar território, fazendo exatamente essa caça ao povo indígena. E aí nós assistimos toda essa leva de culturas inteiras que são extintas, né? E a gente assistiu aqui no Brasil cenas não diferentes também com os portugueses fazendo aí, né, como eu até coloquei uma trilha sonora aí do Vitor, né, Pirralho, lá da Nação Palmares, que ele faz exatamente disso, né, daqueles que vieram para catequizar, para dominar, para destruir, para sumir efetivamente com a população indígena. Então, vocês estão aí de parabéns, com toda a resistência, apesar das dificuldades que você já colocou, a gente sabe, se é difícil para nós que estamos num sistema criado por brancos, para brancos, né? A gente sabe qual é a dificuldade do povo indígena diante disso tudo, mas a gente se mostra aí solidário e muito esperançoso, sabe, Ney? A gente é realista e esperançoso, como diria Ariano Suassuna, né? A gente é realista e esperançoso. A gente não está nem pessimista nem otimista, mas a gente acredita que realmente a educação e a arte são os caminhos que vão levar a gente para frente, se Deus quiser. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre literatura. Eu queria que as doutoras em literatura aí nos brindassem com uma fala da questão da literatura, né? A gente pega lá, eu que já militei e lecionei na psicologia jurídica aí por alguns anos, a gente sempre toma por base as questões ligadas à linguagem como sendo a maior, se não uma das maiores, a maior das conquistas do ser humano nos seus avanços todos. E quando a gente fala dessa linguagem, né, eu não poderia dizer que de uma literatura tida como antigamente era, ou a gente comprar as histórias que nos venderam, né? A gente vê as próprias histórias brasileiras hoje sendo contrariadas, né, nas suas personagens, que são de exclusão, que são de opressão, de um certo terror social. A gente questiona até as nossas próprias obras, mas também essa literatura que o resto do mundo produz e nos empurra, goela abaixo às vezes. O professor Matheus fez aqui levantou a mão aqui, vamos atender o primeiro, depois gostaria de ouvir a professora Lucimara, a professora Mariela, a respeito dessa questão da literatura e esse papel importantíssimo, né, da linguagem transformada em literatura, e vocês nos dizerem a respeito.
Vamos lá, professor Matheus. Bom, boa noite, boa tarde, sei lá que horário que as pessoas verão, né? Então a gente fala lá a qualquer hora. Sobre essa questão da literatura, né? O meu mestrado foi em literatura brasileira, por isso eu levantei a mão para falar um pouco aqui. Eu penso nessa questão da decolonialidade na literatura brasileira dentro de um processo que a gente deve, em primeiro lugar, rever a nossa literatura e os nossos autores, sim, porque muitos deles são mascarados para que a gente não perceba a verdadeira identidade, a verdadeira posição deles, e tentar recuperar outros autores, conhecer novos autores até então esquecidos. Né? Por exemplo, considerado o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, há pouco tempo se começou a perceber a negritude de Machado de Assis. Verdade. Outro autor que eu chamo a atenção quanto a essa questão da negritude é Castro Alves. Né? Eu brinco que tanto Machado quanto Castro Alves, nos livros, pelo menos na minha época de escola, se mexia no botãozinho do contraste para que eles parecessem menos negros. Né? A gente está começando a perceber a identidade negra de nossos autores, fora outros esquecidos, como João do Rio, Lima Barreto, que está sendo até homenageado no Flip esse ano, além do esquecimento de alguns autores, por exemplo, Cruz e Souza, que se fala menos do que merecia ser dito. Para a gente entrar, então, na questão dos autores indígenas, a gente tem o indígena na literatura brasileira muito mais como um personagem distorcido, principalmente no primeiro momento do romantismo brasileiro, que não é um indígena de verdade, é uma fantasia criada por autores como Zé de Alencar e outros, mas autores indígenas nós temos poucos, e a visão que se tem desse personagem, né, merece ser olhada com atenção. No meu mestrado eu trabalhei com uma coisa próxima, que era como que o menino de rua aparecia na literatura, e tinha um momento que ele era idealizado, outro momento ele era retratado, em outro momento autorretratado. Eu acho que falta, na nossa literatura, falta dar lugar ao autorretratado. A gente conhece pouco, a gente precisaria conhecer mais, né? Também a questão do feminino na literatura, como é colocado, como as autoras são colocadas de lado, como são poucas, ainda mais as mulheres negras, a literatura indígena, as mulheres indígenas, né? A literatura ela precisa ser mais trabalhada na mente dos nossos estudantes, porque a literatura é a alma de um povo. Né? Tem uma belíssima palestra do T.S. Eliot, que ele vai falar da importância da literatura, e ele fala que a literatura representa a alma do povo, a poesia de um povo representa a sua alma, a sua subjetividade. E a gente não tem tido espaço no ambiente escolar para que essa parcela da nossa alma possa aparecer para a gente. E o que eu pretendo trabalhar no curso, no curso de filosofia, é esse caráter do brasileiro através desse personagem na sua literatura, e no curso de decolonialidade é de colocar os nossos alunos como produtores textuais também. Né? A gente tem que dar espaço à nossa subjetividade, não só lendo, conhecendo os autores do nosso passado, as diversas vozes que tem no Brasil, mas também nos fazendo autores. E isso, para mim, é o ponto principal a ser trabalhado.
Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor Lucimar, professor Haroldo, na lista aqui de espera. Professor Haroldo. Só um complemento. Eu só quero fazer um comentário para aproveitar a fala muito boa do professor Matheus, indicar o Ney Chacriabá. O Ney Chacriabá tem artigos muito interessantes. Ele, enquanto educador indígena, enquanto ceramista, enquanto um artista que, durante as suas exposições, divulga a cultura Chacriabá, eu quero aproveitar a fala importante do professor Matheus, indicando que nós leiamos de imediato o nosso autor indígena aqui, na linha do que ele está colocando. Se houve uma presença, nós estamos começando a ler os autores, descobrindo que são de origem africana, afro-brasileira, nós temos aqui no nosso grupo muito interessantes da pesquisa e do Ney enquanto autor e pesquisador e artista. Perfeito, perfeito. Professora Lucimara, com você a bola. Boa noite, gente. Então é o seguinte, Rachid, você citou a Ariano aí. Ariano é minha praia, né? Então eu lembro muito de uma fala dele das aulas de espetáculo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão, né? Bem, perfeito. Tá joia. Que ele fala que numa Bienal ele vê um cartaz falando 500 anos de arte brasileira, né? Isso nos anos 2000. E ele ficou revoltado, porque ele falou assim, poxa, 500 anos de arte brasileira, então quer dizer que tudo, que a cultura brasileira, a arte brasileira, começou quando os portugueses pisaram aqui. E todo o resto que veio antes, né? Então, e todos os outros povos originários? Por que não se fala, né? Já existia teatro aqui, já existia pintura aqui, já existia música, já existia dança, altamente elaborados, né? Só que, né, há pouquíssimos registros, pouquíssimos, e é impressionante como que a gente ainda está muito acostumado a ser condicionado com essa visão do colonizador, né? A gente é muito condicionado a isso, infelizmente a gente é muito ainda. Das próprias leituras que a gente pega, né? Então, inclusive, uma das preocupações que a gente teve, vou até citar em uma das reuniões que a gente teve, o Wallace e Haroldo estava presente, eu acho que Mariela e Matheus também, o Ney não estava. O Ney foi uma grata surpresa para o nosso curso. Talvez, se o Ney não tivesse entrado, a gente não teria colocado o nome decolonial no nosso curso. Porque numa das discussões de elaboração do curso, uma das professoras, se não me engano foi a Carol, ela falou assim, tá, mas será que a gente pode falar de decolonialidade sem ter um povo originário, um representante dos povos originários aqui com a gente? Porque há professores negros, homens, mulheres, há brancos, mas não tem nenhum indígena. A gente tem propriedade de fala, lugar de fala, para poder falar de decolonialidade. E aí o Haroldo mexeu os pauzinhos dele, né? E conseguiu chegar no Ney, que foi uma grata surpresa para a gente está muito feliz de poder ter ele no curso, porque ele vai trazer discussões impressionantes e maravilhosas para a gente. Eu estou, assim, não vou ministrar nenhuma disciplina, né? Nesse curso eu estou só como na coordenação, mas eu quero muito assistir às aulas, porque o Ney também é artista, né? O Ney não é só um educador, ele é um ceramista, né? Então, vai trazer uma outra visão para a gente, né? E é bacana ele falar isso, na fala que o Ney falou, que como que, mesmo ele estando numa escola que tem uma proposta diferente, ainda é engessado, ainda está dentro de uma bolha, ainda tem uma dificuldade, porque ainda tem os burocratas lá que ficam regulando, né? Os burocratas regulando o ensino do educador. Não são educadores que estão regulando, que estão em reuniões para decidir como que é a melhor forma de ensino. Muitas vezes um burocrata que nunca teve em sala de aula. Verdade. Contato com o aluno. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, assim,
a gente teve esse cuidado, sabe, isso foi muito bacana, porque a gente parou para pensar, a gente falou assim, opa, nossa, essa discussão que a Carol trouxe é muito importante, porque será que a gente pode falar? A gente tem esse lugar de fala? Quem aqui tem lugar de fala? Verdade. Pode Verdade. de texto, buscar teóricos e tal, mas a gente não tem lugar de fala. É tão importante a gente poder Sim. colocar isso. Então, assim, o Ney é uma grata surpresa para a gente. Então, estou falando mais nesse aspecto mesmo da coordenação. Uhum. E aí eu queria puxar agora a fala para a Mariela, porque a Mariela também vai trazer uma contribuição importante, porque a Mariela é da área dos multiletramentos. Ok. Né, que é justamente... Eu quero fazer um gancho da sua fala com a fala anterior do Matheus, quando ele falou, inclusive, dos autores negros, brasileiros especificamente, sim, mas eu acho que no mundo inteiro a gente sofre isso, sente isso. Muito. Eu queria complementar e dizer o seguinte, eu, pelo menos, tive acesso a pouquíssimas biografias de autores negros, né? A gente sempre encontra um auge de uma carreira de um autor numa biografia, né? Seja uma autobiografia, seja uma biografia provocada por um grupo de interesse, que acaba levando para a academia, acaba levando para o sensacionalismo da obra, milhões de exemplares vendidos, etc. Mas nós temos pouquíssima biografia dos negros. E, puxando esse gancho com a professora Mariela, você vai falar para a gente, professora, também dessa questão do multiletramento, que eu acho extremamente importante haver essa colocação no momento em que muitas formas de linguagem aparecem para uma dita lei brasileira de inclusão. Aí eu vou lembrar da Libras, né? A gente tem essa coisa dos textos alternativos, e a gente tem que ter um texto descritivo. Eu estou aqui usando o paletó preto, com a camisa cor-de-rosa, eu sou assim, sou assado, mas muitas questões não são acessíveis à grande maioria da população. O multiletramento vai poder dizer alguma coisa para a gente sobre essa forma de considerar alfabetizado apenas aquele que sabia assinar o próprio nome na cédula eleitoral, professora? Como é que é essa questão do multiletramento? Sim, pegando o gancho anterior sobre os autores negros, Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que é uma autora negra que está sendo revisitada, vamos dizer, não se pode falar nem de redescoberta, porque ela nunca foi descoberta, na verdade, né? Que contribui, assim, como o nosso curso, a nossa pesquisa contribui também para nós pesquisadores, né, descobrirmos esses novos autores. A nossa cultura é composta multicultural, né? Enfim, como abordar de uma só maneira, que é o que os nossos currículos, hoje em dia, de literatura e de arte em geral, né, engessados, como os colegas mesmo disseram, cabe ao professor, e esse é o objetivo do nosso curso. Eu queria, né, só corroborar o que os colegas disseram, que dessa forma, formando professores, né, formando pessoas que pesquisem, como nós também, né, estamos pesquisando para a construção do curso, que está sendo um aprendizado muito rico, como professora de literatura, assim como o Matheus disse, além de revisitar os nossos cânones esquecidos, digamos assim, redescobrir e descobrir mesmo dentro da nossa cultura e da cultura digital, analógica, né, curta-metragens, várias maneiras, várias ferramentas que os professores podem ter para ter acesso a essa literatura hoje. Né? A nossa literatura oral, assim como o Ney bem disse, né, eu estou pesquisando bastante também sobre a cultura Chacriabá, quer dizer, qual literatura, quais saberes, né? Nós temos que resgatar esses saberes. Então, pegando o gancho do que você disse sobre a questão do romantismo, de revisitar essa cultura, o que os índios de Alencar fez lá, né, nós estamos fazendo agora, acredito, também, com essa pedagogia decolonial, né, tentando propor uma nova forma de currículo, uma nova discussão com esses alunos que virão para nós, não só apresentar propostas, né, como a gente pretende apresentar
propostas e alternativas, mas também chamar para o diálogo essas pessoas, né, com suas histórias também, que virão ricas, né, que poderão contribuir para o nosso curso. Eu acredito que a literatura, nesse ponto, seria essa discussão desse paradigma mesmo, dos multiletramentos e a pedagogia decolonial. Muito bom, professor. Eu estava procurando aqui rapidamente, mas não consegui localizar agora um livro que eu tive o prazer de adquirir durante o Festival Internacional de Quadrinhos, que aconteceu em Belo Horizonte agora, recentemente, Festival 2024, de 2 em 2 anos acontece, e estive lá visitando um grande amigo, Diogo, que está lá com a proposta de um livro que ele solta do Pássaro Gigante. Eu não encontrei, mas depois eu vou disponibilizar para o pessoal aqui, inclusive. A gente vai fazer com ele até um programa a respeito, onde ele traz o Pássaro Gigante como uma história contada de personagens que buscam na origem dos negros, ele que é negro, trazendo a história contada por um personagem negra, e vai trazer essa nova forma, né, um letramento diferenciado, que busca resgatar nos quadrinhos, inclusive que antigamente soava como sendo só uma questão lúdica, hoje está mais do que mostrando a força do quadrinho no mundo inteiro. E estou aqui com um exemplar que ganhei também no mês passado da minha irmã. A gente falava dos autores negros, aí é o Quarto de Despejo, que, na verdade, Carolina Maria de Jesus, mostrando aí, né, o diário de uma favelada, e que traz aí nesse momento para a gente. Ainda não tive a oportunidade de ler todo, já li alguma coisa, mas a gente fica aqui torcendo para que isso torne-se, da agora para frente, uma constante, né? Não só os lançamentos ou relançamentos, mas que esses nossos autores e autoras sejam descobertos ainda em vida e não fiquem só para as homenagens póstumas, né? Para poder recolorir o Machado de Assis, para recolorir o Luiz Gama e outros tantos que nos deixaram aí esse legado tão grande, né? tão importante da própria essência e talvez da identidade brasileira que a gente falava no início, que precisa ser não só resgatada, mas valorizada. Alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver, o professor Matheus. Foi eu. Esse fim de semana levantaram uma estátua para Maria Carolina de Jesus. Sim. E para uma outra pessoa aqui em Belo Horizonte, uma outra mulher negra, se não me engano, no Parque Municipal. Sim. Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez. Isso mesmo. No Parque Municipal, que é o René Américo Janete, que está no centro de Belo Horizonte. Para quem não conhece, não é de Belo Horizonte, é uma reserva, né, ainda das nossas árvores, que um dia a cidade foi chamada Cidade Jardim, né, resta pouco daquelas árvores todas, mas o nosso Parque Municipal é muito bem visitado, e lá então estão as primeiras estátuas de pessoas negras, de mulheres negras, para poder retratar aí uma importância, né, dessa contribuição, não só de ordem cultural, mas principalmente uma história das mulheres, mostrando aí a guerra. E eu queria puxar um pouquinho para esse lado do professor Wallace, a gente poder falar um pouquinho, professor Wallace, dessa questão da decolonialidade, machismo, feminismo, poder, né? E a gente saber que esse sistema patriarcal, ele vem encomendado, ele vem recomendado e perpetuado por instituições como o nosso judiciário, como o nosso legislativo, como o nosso sistema todo policial no Brasil, que ainda é patriarcal, que ainda é machista, e que, portanto, continua impregnando as pessoas dessa força, dessa vis que gera violência e que gera mais submissão, ou pelo menos tenta gerar mais submissão. O senhor podia tocar para a gente aí nessas questões, por favor, professor? Eu vou tentar, quer dizer, é difícil até falar se você vai ser breve ou se não vai ser breve depois de uma provocação como essa, né? Primeiramente, eu acho que nós temos uma série de desafios. Eu digo nós, todos que estamos aqui nessa transmissão, nossos colegas nossas colegas que estão fazendo parte tanto da pós-graduação em Pedagogia Decolonial, Arte e Educação, quanto lá na Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade. Eu digo isso porque, de certa forma, essas duas pós-graduações têm muitos pontos convergentes, né? Muitos pontos que se interrelacionam, que se tocam.
e que, de certa forma, passam até a ser complementares. Claro, com isso eu não estou querendo estimular ninguém a falar, gente, façam as duas pós-graduações. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é mostrar que, de fato, elas estão em diálogo, mas elas têm, de fato, elementos que são, cada uma das disciplinas de cada um desses dois cursos, possui uma série de especificidades. E quando eu falo de especificidades, trazendo já um pouco para a conversa do que você me propõe ou me provoca, há ali também, nessas pós-graduações, elementos teóricos que são divergentes, que são contraditórios, mas eu acho que é isso que é, vou falar assim, a parte gostosa, talvez, mais gostosa, se é que eu posso dizer assim, de trabalhar com esse coletivo aqui. Perfeito. Eu acho que é isso que instiga cada um de nós, colegas aqui, pesquisadores, professores e professoras, e provocadores, mais do que qualquer outra coisa, de querer trazer esses temas, tanto da decolonialidade, quanto naquilo que pode ser tecido, que pode ser perpassado e trespassado em arte, conhecimento e realidade, ou artes, conhecimentos e realidades. Quando você traz elementos como poder, guerra, machismo, feminismo, controle de corpos, que você não traz, mas está na sua fala, e mais uma série de elementos, eu acho que elementos de controle seja ele institucional, pela família, pela igreja, pela escola, pela universidade, pelas forças armadas, e por todos os aparatos de controle societais, a gente não tem como, Rachid, aí entra meu lado marxista gritando aqui muito forte. Por isso que eu estou querendo trazer a questão desses pontos de convergência, mas, às vezes, ao mesmo tempo, também por pontos divergentes, no melhor sentido ou na melhor acepção possível da palavra. Eu trago isso porque, quando o Haroldo abre a fala de hoje, trazendo o Quirrano como, de fato, um grande expoente da produção na América Latina, a partir do Peru, ou desde o Peru, com parte desse campo que ainda está em disputa, como todos os campos das ciências humanas, mas sobretudo, acho que a decolonialidade está em disputa porque ela está, de fato, tentando disputar ou ganhar espaço mais e mais num terreno que ele é hegemonicamente branco, europeu e masculino. Então, a gente tem, dentro do espaço da universidade, desse terreiro da universidade, que está em disputa, e que, de certa forma, abre-se aí uma fronteira, abre-se ali usando termos belicosos, já que você falou de guerra, né? Abre-se ali uma trincheira que cada um de nós aqui, à sua maneira, com as nossas limitações e contradições pessoais, sejam elas individuais ou coletivas, vão colocar ali a prova, e todos nós aqui vamos dar a cara a tapa. Por que eu falo do meu lado marxista nessa jogada aqui? Porque eu não posso falar disso sem falar de capitalismo. Claro. E não posso falar disso sem fazer uma crítica direta e quanto mais ao capitalismo. Quando o Haroldo traz o Quirrano, e eu rememoro o Quirrano aqui, eu vou trazer um outro autor contemporâneo do Quirrano, viveu na mesma época do Quirrano e que veio do mesmo lugar do Quirrano, né, que é o Mariátegui, que foi talvez um dos principais vozes do marxismo na América Latina, a partir da década de 20 do século passado, que estava ali também em disputa de narrativas, ou disputa por reconhecer ou trazer para si, ou trazer para uma consciência política maior da população do Peru, assim como o Quirrano, que ambos vão ter pontos convergentes, mas eles vão ter algumas farpas. Mas essas farpas, ou faíscas, melhor dizendo, elas são excelentes, porque elas produzem um bom fogo, elas produzem uma boa fogueira. Então, se eu vou falar de poder, se eu vou falar de controle, se eu vou falar de patriarcado, de machismo e de uma série de outros ismos, eu não posso virar e deixar de lado aqui o capitalismo. Por que eu trago isso aqui à tona e isso à baila? Porque eu acho que é central na nossa conversa. Se a gente fala de decolonialidade,
a gente também está trazendo um elemento aí, esse debate que está acontecendo nos últimos 20 anos. Alguns autores aí que são expoentes disso, um deles é o Bruno Latour, para trazer a ideia do antropoceno, por exemplo. A pensar o seguinte: desde quando o ser humano que habita esse planeta e se entende enquanto um produtor de cultura que modifica a natureza, que desmata, que caça, que coleta, ao mesmo e que cria grandes cidades, e ao mesmo tempo ele está modificando esse meio a qual nós estamos imersos, que erroneamente foi traduzido por meio ambiente, a partir de uma terminologia de língua anglófona, de matriz anglo-saxã, e que a gente vive nesse local em que havia-se, como pegando até um pouco da fala do Ney, havia-se uma não divisão entre natureza e cultura, e que nossos ancestrais brancos europeus que vieram do antigo, do dito velho mundo civilizado, simplesmente falou: não, a partir de agora tem uma divisão clara entre natureza e cultura. Vamos dividir isso. Nessa lógica de um antropoceno, por exemplo, a gente vai pensar, então, desde quando que o homem está fazendo coisas, o homem que eu digo aqui, o ser humano, em todas as suas possibilidades, ele está destruindo, ele está modificando e ele está devastando esse mundo. A gente poderia pensar isso, poderia ser a partir do final da Era do Gelo, da última Era do Gelo, 12.000 anos atrás, mais ou menos, da Era Comum, ou poderia ser no momento em que ele começa a criar as grandes cidades e criar os grandes impérios da antiguidade, aí Egito, Assíria, Babilônia, Roma, Incas, Maias, Astecas, por exemplo, ou Kush no continente africano, assim como os egípcios, ou é algo talvez um pouco mais recente, algo talvez que coincida um pouco com aquele fim daquela tal Idade Média na Europa, que seria exatamente o início daquela expansão marítima que vai trazer caravelas até as nossas costas e vão começar a devastar tanto as Américas lá da parte mais ao norte, que você narrou muito bem no início, ou mais aqui, onde nós estamos localizados na parte sul, ou dita sul do hemisfério do mundo, né? Como se o mundo pudesse ser posicionado dessa forma tão, sempre olhando a partir de lá para cá e não de lá para cá, que eu acho que é uma outra discussão importante. Para tentar fechar um pouco a minha fala, porque senão eu vou me delongar demais. Trazer isso para uma realidade em que, logo depois dessa expansão, dessa série de invasões por N sociedades, N culturas mundo afora, num processo de devastação por meio da escravização de corpos, subjulgada por ordens de apenas gerar o lucro, ou seja, de ordem capitalista, por imperialismos, como você citou no início, a questão do Haroldo falou, a questão dos Estados Unidos, com todo o seu poder belicoso e econômico, para a criação de verdadeiros impérios e da conquista e da colonização de uma série de outras nações do mundo afora. E você tem uma revolução industrial, que ela traz uma série de benesses, mas, ao mesmo tempo, ela começa a devastar sistematicamente o mundo, e você tem um século XX, para fechar minha fala, que vai promover guerras sistemáticas. Guerras que são feitas com fuzis, que são feitas em trincheiras, mas que são feitas através de produtos químicos, são feitas através de adventos de equipamentos atômicos, vide Nagasaki e Hiroshima, por exemplo, e, mais recentemente, com todas as mazelas que a gente tem no nosso mundo, inclusive uma pandemia da Covid-19, que nada mais é do que fruto desse processo de devassa completa do ser humano e de todas, e não só do ser humano, trazendo um pouco da fala do Ney, de todas as espécies e todos os seres que aqui habitam, sejam fauna, seja flora, mas que você tem a partir do quê? A partir da geração de lucro a qualquer custo, lucro indo ao infinito, e
Aonde que isso vai levar? Você não faz uma crítica, a meu ver, é meu lado marxista aqui, se não fazemos uma crítica também, de fato, ao sistema a qual nós estamos todos aqui, felizes ou infelizmente, inseridos, e nossos ancestrais já estavam lá há bastante tempo inseridos nisso, a gente não consegue avançar, porque isso vai impactar diretamente nas políticas públicas ligadas à educação. E ao controle das escolas, que são citadas pelo Ney no início, que você até ressaltou, está ligado aos corpos femininos, sejam eles corpos femininos de mulheres brancas, de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres trans, por exemplo. Sejam eles pelos povos indígenas, das centenas de povos indígenas do Brasil que já foram devassados e dos ainda mais de 100 línguas que existem no nosso território, seja no continente africano, seja no continente, na parte central da América, né, conhecida como América Central, ou na América do Norte, ou de qualquer outro lugar. Ou seja, você vai manter as estruturas de poder, que elas são hierarquizantes, que elas dominam todos os corpos, porque todos nós aqui somos transformados em mercadoria no capital. Verdade. Era essa que... Desculpem a minha fala longa, mas acho que como você meio que me jogou para o final, eu fui acumulando, eu acho que esse turbo aí de todas as falas do pessoal. O professor Matheus já levantou a mão aí, mas antes eu queria só pontuar aqui, professor Wallace, e até a propósito, nós falávamos antes, lá no início até, da preocupação até com os momentos, e o momento político especial, dizer das pautas políticas, inclusive para as eleições municipais. Eu queria destacar o trabalho que vem sendo feito nas nossas câmaras municipais, em Belo Horizonte especial. Nós temos aí exemplo das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, muitíssimo bem representada, não só pelas candidatos, mas também por aqueles que estão exercendo seus mandatos com louvor, e a gente assiste todos os dias uma verdadeira guerra para que esses votos sejam preservados, mantidos e aumentados. Então, eu queria deixar um recado claro aqui para todos os nossos queridos e queridas candidatos e candidatas, nesse momento, pré-candidatos, pré-candidatas, em todo o território das Minas Gerais, que nós temos um poder de voto, inclusive nas mãos dos mais jovens, aqueles que vão para o primeiro voto esse ano, aqueles que estão votando pela segunda vez, aqueles jovens que estão cursando o primeiro curso superior, estão todos tendo acesso a esse conteúdo. Eu queria deixar o recado para esses candidatos e candidatas, para que eles se dediquem ao mínimo para se interessar por essas pautas, né? Por essa pauta da mulher preta, do cidadão, da cidadã LGBTQIAPN+, também dos favelados, que hoje nós já voltamos, inclusive, para a nossa nomenclatura correta e adequada da favela, para a gente poder dizer que nós temos representantes de verdade nas nossas câmaras municipais, que é o primeiro ente político ao qual a gente tem acesso. Não adianta fazer política nacional e de presidente contra ex-presidente se a gente não se interessa pela nossa comunidade. É exemplo do que o Ney colocou aí sobre a sua comunidade. É ali que tem que fazer a primeira política, né? Então, pessoal... Exato. Deixa eu te interromper só isso, porque eu acho que é importante, para fechar aqui. Lembrando que Haroldo, Lucimara e eu estamos na coordenação das duas pós-graduações pela PUC Minas. Sim. Eu e Lucimara não estamos como professores na pós-graduação em Pedagogia Decolonial, okay, mas estamos na pós-graduação como professores na pós-graduação em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade, e a minha disciplina é Arte e Política. Então, eu vou trazer muitas dessas relações entre a arte, as manifestações artísticas, principalmente pelas vanguardas do século XX e as suas relações com a política. Perfeito. E aproveitando até o gancho, só para poder não perder o momento, no dia 6, que é no próximo sábado, nós teremos uma apresentação, em forma de palestra, salvo engano, dos dois cursos, para aqueles que se interessarem. Nós estamos fazendo esse lançamento aqui até dos dois cursos, embora o debate seja muito mais amplo, mas os dois cursos vêm a calhar no momento que a gente precisa. É um momento dito de férias para muitos nossos educadores, né? Mas é um momento que dá para você ter um tempinho aí para se dedicar. São aulas 2 vezes por semana, os dois cursos, né, professor Haroldo? Das segundas e quartas-feiras, não é isso? E me permitam uma pequena correção. No sábado, dia 6, meu caro Rachid, às 14 horas, faremos um meet de apresentação do primeiro curso, que é Pedagogia Decolonial e a Arte e Educação. Perfeito. No dia 10 de julho, na quarta-feira,
às 20 horas, faremos a apresentação da filosofia contemporânea. Perfeito, perfeito. Um tem aula de segundas e quartas, e o outro terças e quintas. Terças e quintas, excelente. Então, aí duas grandes opções, inclusive que podem ser realizadas simultaneamente, né? Aqueles que se interessarem, são cursos extremamente acessíveis e são extremamente úteis para o momento que nós estamos vivendo. Professor Matheus, você levantou a mão aí, eu te cortei. Era uma coisa rápida, no meio dessa nossa discussão, eu lembrei de um detalhe linguístico que sobre a palavra explorador. Né? Para nós, se eu chego para o Haroldo e falo, Haroldo, você é um explorador, ele vai ficar com raiva de mim, porque eu estou dizendo que ele é um cara que só está pensando no lucro, na vantagem e tudo. Enquanto na Europa, se eu chego e falo, Haroldo, você é um explorador, ele vai ficar feliz, porque ele vai estar sendo visto como alguém corajoso, destemido e que vai a lugares que ninguém foi ainda. A mesma palavra, o mesmo termo depende de quem explorou e quem foi explorado. No meio de toda essa discussão que a gente teve, eu precisava comentar isso, que vale a pena. Era isso. Perfeito. Eu diria, traria até para um plano mais popular, para poder dizer o seguinte: quem bate jamais lembra, mas quem apanha jamais esquece. Né? É o colonizador e o colonizado, não é isso? Exatamente. Meus queridos, eu sou obrigado aqui, por força da nossa tecnologia, dizer que a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria que cada um desse uma palavra para a gente aí, né, finalmente, a respeito não só dos cursos, mas dessa participação de doutores e mestres aqui da literatura, da ciência política, da sociologia, da filosofia, da pedagogia. Uma palavra aí para os nossos colegas que nos acompanham, educadores ou não, mas que estejam aí nessa caminhada por um refino da informação. Isso é que o nosso programa se pretende fazer. A professora Mariela já até levantou a mão e vai começar a falar por ela mesmo. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos e dizer que o nosso curso tem como objetivo ser um espaço que discuta essa questão da hierarquização, né, e que não seja uma reprodução de ideologias excludentes, que é o que nós estamos precisando na nossa educação, de professores, né, de formação para esse tipo de pedagogia, né? Ok, obrigado, professora Mariela, prazer. Professor Haroldo, na sequência. Então, nesse momento em que a gente está encerrando essa conversa que fluiu de uma maneira muito orgânica, eu gostaria de reafirmar que as pessoas que vão assistir, que possam se interessar pelos nossos dois cursos, tiveram aqui um lampejo, uma pequena amostra da organicidade das duas propostas, da coerência do pensamento da equipe e da maneira democrática, dialógica com que nós trabalhamos tanto a construção de uma pós como da outra, assim como a nossa relação enquanto coordenadores com toda a equipe. É um trabalho republicano, o mais horizontal possível, que nós pretendemos também, dessa mesma forma, estabelecer relações com as pessoas interessadas que se tornarão estudantes de uma ou das duas pós. Então, eu gostaria de reafirmar o nosso convite e também lembrar que nós temos um sonho de fazer, pelo COE Educacional, um podcast, e hoje nós tivemos aqui, de uma maneira muito fluente e inesperada, uma amostra do que, quando nós reunirmos 3, 4, 5 ou 6 pessoas da nossa equipe, que é extremamente rica, que a gente pode ocupar um espaço na mídia como um podcast, em que a gente pode trazer temas pertinentes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, o Rashid está nos permitindo aqui um pequeno ensaio do que pode vir a ser um podcast, que é um sonho nosso. Excelente ideia, estamos aí para poder apoiar no que for preciso. Obrigado, professor Haroldo. Quem vai falar agora? Vamos lá. Professor Lucimara. Microfone fechado. Isso. Desculpa, está fechado, agora que eu vi. Sem problema. Eu queria agradecer, né, o convite e reafirmar aí, né, as nossas palestras, né, que serão dia 6 e dia 10, relembrar e refazer esse convite, né, e dizer que a gente está aberto, tá? Quem quiser tirar dúvidas,
É só procurar pela gente, lá no portal da PUC tem os nossos contatos, querendo tirar dúvida, querendo conversar, saber um pouco mais, a gente está à disposição, né? E eu vou dar uma alfinetada aqui no Ney, aproveitar que o Ney conseguiu abrir a câmera para ele falar um pouquinho. Muito É raro bem. a gente conseguir falar com Obrigado. ele, que está com a internet estável. A propósito, o site, viu, gente, é o pucminas.br/pós. Lá vocês vão encontrar os dois cursos, né? Pedagogia decolonial, e vão encontrar também a filosofia, arte e conhecimento, é isso? Isso, filosofia contemporânea, Muito 2 pontos, né? Conhecimento, arte, realidade. Ok. Ney, a palavra está com você, meu irmão indígena. Então, eu também gostaria de agradecer pelo convite, né, de poder estar junto com vocês nesse curso, né, e dizer para as pessoas, né, que esse curso será uma oportunidade excelente, né, tanto para professores, alunos, né, pesquisadores que estejam interessados em participar de uma aula, né, diferente, né, que vai tratar de temas que muitas vezes não são tratados nas universidades, né, e até mesmo nas escolas. Eu acho que essa é uma oportunidade única. Muito bom. Obrigado, Ney. Obrigado pela participação, viu? Professor Matheus, você falou aquela hora, mas você pode falar de novo, por favor. Obrigado. Só para reforçar essa oportunidade única de troca de conhecimentos. E tenho certeza que, da mesma maneira que os estudantes vão acrescentar muito ao seu conhecimento, nós também aprenderemos demais dentro desse processo. Perfeito. Obrigado a todos. Eu queria dizer que é um prazer muito grande, Ponto Contra Ponto, estar recebendo essa equipe, estar recebendo essas 2 propostas de curso, pós-graduação da PUC Minas, falando que nós somos parceiros, como sempre fomos aí, professor Haroldo, professor Wallace, a gente está aí, inclusive vou divulgar aqui, a gente vai colocar depois aqui os links, né, os acessos para as reuniões que vão acontecer, no sábado, 14 horas, da pedagogia, e no dia 10, a quarta-feira, às 20 horas, falando sobre filosofia, arte e conhecimento. Nós temos aí um espaço aberto para vocês, querendo e podendo, venham, vamos trocar mais ideias. É um prazer muito grande receber cada um de vocês, saber que nós temos um time tão bom, né, dentro de Belo Horizonte, uma escola mineira que já faz uma diferença, e eu espero poder contar com vocês no próximo programa. Um abraço a todos que nos acompanham, fiquem com Deus, e estamos de braços e olhos abertos. Abraço, tchau.